Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz pelas nossas vidas. A luta tem vindo, a dificuldade tem vindo, o gigante tem se levantado, mas em todas essas coisas o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado força para passarmos por tudo isso, para vencermos, porque Ele permite a luta, mas Ele também se faz presente, no meio dos nossos desertos. Nós não estamos sós. Quando nós deixamos tudo nas mãos dEle, quando nós entregamos, quando nós confiamos, com certeza o Senhor, Ele vai à frente de tudo, preparando a bênção, preparando o milagre para as nossas vidas, para que nós possamos sair do outro lado e para que nós possamos glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Eu quero deixar uma palavra para mim e para você nesse dia, que se encontra no livro de Gênesis, o capítulo 13, versículo 14 diz: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e à sua descendência para sempre. Glória a Deus. Nós vamos ver nessa palavra que Abrão, ele havia saído do meio da sua parentela, em busca, em direção à promessa de Deus, porque Deus fez uma promessa para Abrão, de abençoá-lo, de fazer ele pai de uma grande nação. E Abrão foi, porque Abrão confiou no Senhor, porque Abrão, ele teve uma fé firme, uma fé inabalável. Ele foi em direção àquilo que ele não estava vendo, aquilo que ele não sabia o que era, mas ele cria no Deus, que o havia chamado. Abrão foi, e Abrão peregrinando pela terra, em direção ali à terra que Deus havia preparado para ele. Abrão chegou até o Egito. Depois, a Bíblia vai dizer que depois de um tempo ele saiu do Egito e agora ele vai para o Negueb. O Negueb é um deserto em Israel. Mas ali, quando Abrão chegou naquele lugar, Abrão estava muito rico, a Bíblia diz. Ele saiu do Egito muito rico, mais do que ele era antes. Ele tinha muito gado, tinha muito ouro, muita prata. E Abrão estava levando junto com ele o seu sobrinho Ló. Porque quando ele saiu da terra, Deus disse para ele sair e deixar tudo para trás, mas ele quis levar o seu sobrinho junto. Abrão, sendo generoso, ele quis ter cuidado com o seu sobrinho. E agora eles estão vivendo junto, Abrão e Ló. Ló também tinha muitos bens. E ali, Abrão peregrinava de um lado para o outro, procurando um lugar melhor na terra para se estar, para poder criar ali os seus rebanhos, que eram muitos. E nós vamos ver que ali não era um lugar muito propício, porque não tinha muito verde para o gado pastar, não tinha muita água, muita irrigação. E ficava meio complicado estar ali, porque tinha o rebanho de Abrão e o rebanho de Ló. E a Bíblia vai dizer que nesse tempo houve ali uma desavença entre os funcionários de Ló e os funcionários de Abrão. Aqueles que cuidavam ali do gado, eles entraram numa discussão, talvez porque o pasto era pouco, a água era pouca. Então Abrão olhou para tudo aquilo e ele viu que era o momento de se separar, que até ali ele tinha trazido Ló consigo, que até ali ele tinha procurado fazer o seu melhor por Ló, mas ali já não dava mais. Existem essas situações nas nossas vidas, quando nós vamos lutando para fazer tudo por uma pessoa, para abençoar a vida daquela pessoa, mas chega um momento também que nós temos que deixar para trás, que nós temos que nos separar. Chega um momento que não dá mais, Chega um momento que nós temos que ir em direção
aquilo que Deus preparou para nós. E algumas pessoas não vão poder estar junto conosco. Elas terão que ficar para trás. Não porque nós somos ruins, mas porque já é o tempo, né? Porque todas as coisas têm um tempo. Tem tempo de estar junto, tem tempo de se separar, né? Nem todas as pessoas vão poder ir conosco até o final da nossa trajetória. E Abrão agora se separa. Mas antes disso, ele, como era uma pessoa generosa, ele disse para Ló: olha para essa terra e você pode escolher. Escolhe o lugar que você quer ficar, escolhe o pedaço de terra que você quer para você, que eu vou te dar, né? Eu vou te dar a preferência, você vai escolher. Abrão podia dizer para Ló: vai para esse lado, né? Porque esse lado é meu. Porque a promessa era para ele. Deus havia feito promessa para ele e não para Ló. Mas olha o que ele faz. Ele diz para Ló: escolhe o lugar que você quer. Vai ser seu. Mas tem uma coisa, se você for para um lado, eu vou para o outro. Nós não podemos mais andar juntos. Aqui a gente se separa. Aqui é cada um por si agora. E a Bíblia diz que Ló ele olhou para uma região, né? Para a região que havia um verde, né? Que era tudo verde. Havia muita irrigação naquele lugar e Ló logo cresceu os olhos, né? Aquela pessoa que olha só por aquilo que os olhos vê, que vai pela aparência, né? Olhou, gostou, já não, é aqui. Ló foi assim. Ló não era direcionado por Deus. E ele olhou para aquela região e falou: eu quero ficar aqui. Abrão disse: tudo bem, vai, fica aí que eu vou para o outro lado. E Ló, ele foi para uma região que depois nós vamos ver que mais para frente aquele lugar foi destruído por Deus. Porque não era um bom lugar. Porque se tratava de Sodoma e Gomorra, duas cidades que praticavam abominações aos olhos do Senhor. Deus não se agradava daquele lugar. Até que chegou um momento, né? Nós vamos ver mais adiante, vai chegar um momento que o pecado daquele lugar vai subir até a presença de Deus. E Deus virá destruir aquele lugar. Mas agora Ló achou de estar ali. Ló cresceu os seus olhos e foi para Sodoma. E Abrão, ele agora vai para outra região, né? E quando a Bíblia diz que Abrão se separa de Ló, aí Deus veio. Agora Deus veio até Abrão. Depois que ele se separou daquilo que estava, né, trazendo só problema, trazendo só consequências ruins para ele, Deus fala com Abrão, né? Ele fala: olhe para todos os lados, não olhe só para uma direção, Deus diz para ele, mas olhe para todas as direções, olhe para onde você puder, aonde os seus olhos alcançarem, onde a sua vista alcançar, vai ser seu. Eu vou dar tudo isso a você, aleluia. Tudo, Deus estava dando toda a terra para Abraão, toda aquela extensão iria pertencer a ele. Deus disse: eu darei a você e a sua descendência. Aqueles que vierem depois de você também vão possuir a terra, vão ser abençoados. Se você puder contar, Abraão, o pó da terra, assim você vai poder contar, né, tudo aquilo que eu darei a você e a sua descendência. Olha que coisa linda, que promessa linda, né? Porque Abraão andava direcionado por Deus, porque Abraão deixava Deus agir, porque Abraão esperava no tempo de Deus. Ele não se adiantava, ele não ia na frente, mas estava ali esperando a promessa se cumprir. E Deus cumpriu sobre a vida dele. Nós vamos ver que Abraão, ele tinha, né, um diferencial, porque aonde ele passava, sempre ele deixava um altar. Ele construiu um altar de adoração, um altar de louvor ao nome do Senhor. Ele não passava inutilmente, ele não passava em vão por lugar nenhum, mas ele deixava ali, né, deixava altares levantados em nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia, que nós possamos deixar altares por onde nós passarmos,
que nós possamos deixar, referenciais ao nome do Senhor, dizer que o Senhor é grande, dizer que o Senhor é poderoso através daquilo que nós deixarmos em cada lugar, de cada altar que nós construímos, que nós não passemos por lugar nenhum sem glorificar o nome do Senhor, sem que o Senhor seja engrandecido, sem que Ele seja exaltado, porque assim Ele vai estar agindo, porque assim Ele vai estar trabalhando nas nossas vidas, Ele vai estar nos honrando, aleluia, na presença de todos. E assim aconteceu com ele. A Bíblia diz que Abraão, no lugar que ele ali armou o seu acampamento, ele construiu novamente um altar ao Senhor. É isso que Deus se agrada, que nós levantemos altares na sua presença, que nós andamos guiados, andamos direcionados pelo nosso Deus, porque assim nós teremos condições de prosperar, nós teremos condições de prosperar naquilo que muitas vezes vem para nos destruir, nas situações que vêm, para acabar conosco. Deus, Ele vai estar presente, Ele vai estar cuidando de tudo. Nós até podemos peregrinar pela terra, nós até podemos passar por dias maus, por dias difíceis, mas o importante é que o Senhor, Ele vai estar presente em todos esses dias. Ele vai estar conosco, Ele vai estar confirmando a promessa, confirmando as suas bênçãos sobre nós. Não importa o que aconteça, Ele estará no controle, Ele estará na direção. Ele não nos deixará cair, porque nós vamos ver que Ló, ele tomou a direção errada, mas Abraão não. Ele foi para o lugar certo, porque Deus estava no comando da vida dele, estava no controle. É assim que nós temos que andar guiados pelo nosso Deus, colocar Ele na frente de todas as coisas, não fazer nada sem que o Senhor, Ele esteja na frente, sem antes colocá-lo na frente, sem antes levantar um altar, clamar, adorar o nome dEle, mesmo na luta, mesmo na dificuldade que nós passemos, adorar, exaltar o nome daquele que tudo pode. Amém? É essa palavra que eu queria deixar para você nesse dia, que o Senhor, Ele possa tomar a direção da sua vida, possa realizar os planos, os projetos que Ele tem para você e para toda a sua casa, e que Ele possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus.